Bem, meus amigos, outro diploma importantíssimo na seara da responsabilidade dos agentes públicos é a Lei da Ação Civil Pública. Percebam que não se trata objetivamente de um diploma específico para a área pública, já que os direitos difusos e coletivos também estão tutelados na área privada, assim, bem falando. Mas aqui na área pública há uma nova figura moderna, né, que já foi objeto de muita discussão, mas hoje não mais, que é o dano moral coletivo. Quando o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 73447 de 85, previu a possibilidade de responsabilização, de indenização por danos materiais e morais, surgiu a possibilidade exatamente dos danos morais coletivos. E como que fica a caracterização disso? A doutrina e a jurisprudência hoje consolidadas, inclusive no âmbito da CJ, apontam que não é preciso que, num pedido de dano moral coletivo, você demonstre efetivamente o abalo psicológico, o dano individualizado, ou seja, eu não preciso trazer, num caso de direito coletivo, em uma determinada comunidade, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 pessoas que sofreram danos morais individualmente falando, para a partir daí eu ter uma premissa coletiva. Não. O dano moral coletivo, ele é constatado de maneira objetiva, bastando tão somente que eu mostre o comportamento ilícito lá do agente público, o nexo de causalidade e o dano. E qual é o dano? O dano ao sentimento de justiça, ao sentimento de tolerância quanto àquele tipo de prática. E um dos exemplos mais recorrentes de demonstração de intolerância social é a corrupção administrativa. Há uma repulsa natural de todos nós à corrupção. E esta repulsa, empiricamente, já está demonstrada. Por exemplo, pesquisa na Folha de São Paulo, 2015, 2016, e de inúmeros outros instrumentos, apontam que a corrupção estava ou continua entre os 4 principais problemas apontados pela população. E num país em que se tem história de corrupção há mais de 500 anos, é claro que atos dessa natureza ofendem a sensação de justiça das pessoas, tá bom? Então, atenção à questão do dano moral coletivo. Eu trago aqui algumas decisões muito importantes nessa área, como a questão do cabimento, na verdade, a questão da definição do dano moral coletivo. Olha só, decisão de março de 2020 do STJ. O dano moral difuso, compreendido como resultado de uma lesão a bens e valores jurídicos extrapatrimoniais inerentes a toda a coletividade, de forma indivisível, se dá quando a conduta lesiva agride de modo injusto e intolerável o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na própria consciência coletiva. E aí a questão da corrupção que eu trago para vocês. Decisão agora, meus amigos, percebam, de 21 de setembro. O dano moral coletivo é aferível em re ipsa, dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos, mas somente se configura se houver grave ofensa à moralidade pública, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da justiça e da tolerabilidade. Ok? E aí eu trago um exemplo que é tradicional aí nas administrações públicas, que principalmente em ano eleitoral se repete.
Contratações temporárias desviadas. Vejam, as contratações temporárias representam um instrumento de troca por voto muitas vezes, seja para os novos contratados, seja para os que estão contratados, na perspectiva de não perderem o seu emprego. Isso viola frontalmente a questão do concurso público, regra básica comezinha, de modo que há uma sensação de repulsa, de indignação das pessoas que querem ter igualdade no acesso aos cargos públicos e não por apadrinhamento, por ajustes político-eleitorais. E isso já está, inclusive, sedimentado na jurisprudência como apto a ensejar dano moral coletivo. E essa decisão traz exatamente isso. Olha como ela é elucidativa. Os danos morais coletivos se configuram na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo. Decisão também recente de 2020. Mas continua. A exigência de concurso público tem por escopo não apenas assegurar os critérios de probidade e impessoalidade da administração nos termos do artigo 37 caput da Constituição, mas ainda permitir o recrutamento dos melhores dentre os candidatos às vagas. Tanto assim que o descumprimento dessa diretriz está sujeito à nulidade nos termos dos artigos 3º e 4º, inciso 1º da Lei da Ação Popular. Nesse diapasão, evidencia-se que o ato ímprobo em tela efetivamente importou em abalo a confiança depositada pela comunidade local na administração pública do município de Assis, São Paulo. Com efeito, havendo contratação de servidores sem concurso, a presunção legal de ilegitimidade dessa conduta e também de lesividade que ultrapassa a simples esfera da administração pública para atingir concomitantemente valores da coletividade que, com razão, espera e exige dos administradores a correta gestão da coisa pública e, sobretudo, o estrito cumprimento das leis e da Constituição. Decisão aqui quentinha, de 4 de setembro de 2020. Tá bom? Mas não para por aí. Ratificando o que eu falei para vocês, o STJ fala: a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que é possível exigir-se a comprovação da violação de valores fundamentais da coletividade para a configuração do dano moral coletivo. Ou seja, comprovar a violação de valores fundamentais, aquela história da moralidade pública. O que não se confunde com a demonstração de abalos psicológicos experimentados por seus membros. Ok? Então, atenção. O dano moral coletivo trazido pela Lei da Ação Civil Pública é uma faceta nova de responsabilização dos agentes públicos. Beleza? Tranquilo. Lei Complementar 64/90, quando fala das ineligibilidades, já falamos disso, não vou repetir. A Lei de Improbidade Administrativa é, sem sombra de dúvidas, um dos principais diplomas que concretizam o princípio da responsabilidade. Nós vamos ter aí uma ou duas aulas para tratar com muita profundidade casos concretos, jurisprudência, toda essa lei, tá bom? Mas eu apenas faço aqui, en passant, algumas diferenciações para vocês já começarem a abrir o horizonte. Descumpriu a lei não significa dizer que o agente público está praticando uma improbidade. A improbidade, ela é uma ilegalidade qualificada. E a ilegalidade qualificada porque eu preciso associar ao descumprimento objetivo da lei uma má-fé, uma desonestidade, uma violação dolosa aos princípios. Então,
Não é porque descumpriu a lei que o agente público sempre vai ser processado. O STJ tem uma decisão muito interessante, que é sábia, muitas vezes aplicada de maneira distorcida, segundo a qual a lei de improbidade não se destina ao gestor público inábil, desidioso, etc. A lei de improbidade é para aquele agente desonesto, é para aquele agente de má fé. Essa é a diretriz trazida exatamente pelo STJ há bastante tempo, que diz que os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais. Possuem a qualificador, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e ou enriquecimento ilícito do autor do fato de terceiro. Já ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção, de maus desígnios, que são característicos da improbidade e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei. Isto porque na improbidade administrativa já existe a volição pré-ordenada para a prática da conduta que propiciará o locupletamento frente aos cofres públicos ou lesará o erário, o que não é encontrável em atos simplesmente ilegais. Beleza? Ainda na questão da responsabilidade por atos de improbidade, eu preciso trazer aqui uma novidade agora, de setembro de 2020, em que o STJ pacificou, de uma vez por todas, a possibilidade de perda de mandato eletivo diferente daquele em que praticado o ato de improbidade. A primeira sessão do STJ, que trata da uniformização da jurisprudência de direito público na Corte, encerrou e disse, não interessa, você praticou a improbidade quando era vereador e hoje é prefeito, praticou quando era prefeito e hoje é vereador, se transitou em julgado e você ocupa cargo diverso daquele que praticou o ato de improbidade, vai perder o cargo se a decisão judicial assim impuser. Tá certo? Não tem mais aquela discussão. Olha aí, é o recurso especial 181-3255 de São Paulo, julgado em 4 de setembro de 2020. Decisão quentinha aí, saindo do forno. Outra norma importantíssima na questão da responsabilidade dos agentes públicos trata da lei de licitações. Esta lei, meus amigos, traz uma série de disposições, e aí eu cito em especial a questão dos crimes, mas aí fica um pouco desconexo da matéria de direito administrativo, mas para que vocês saibam que tem algumas particularidades. Por exemplo, a condenação ou a condenação pela prática consumada ou pela tentativa de prática de qualquer dos crimes licitatórios é perda automática do cargo. Tá bom? Então, vejam ao extremo que foi levado o princípio da responsabilidade na lei de licitações. Também há o interesse do legislador de que o cidadão possa participar dessa punição ao trazer expressamente a previsão do cabimento da ação penal privada subsidiária da pública aqui nos crimes licitatórios. E também uma previsão muito importante que diz que os membros da comissão de licitação são responsáveis solidariamente pelos malfeitos, pelos desvios, pelas ilegalidades dolosas cometidas, salvo se houver ressalva expressa no ato em que praticadas as ilegalidades. Beleza? Atenção a isso, meus amigos, por favor. E aí, a lei das eleições também, que trata de responsabilização de agentes públicos,
Falamos das condutas vedadas em ano eleitoral, que representam nada mais, nada menos do que o uso da estrutura pública em projetos políticos eleitorais. Mas esta mesma Lei 9.504 de 97, lá no seu artigo 41A, traz um instituto chamado captação ilícita de sufrágio. E esse instituto, mediante uma vez, uma prática, uma promessa, uma entrega, qualquer coisa em troca do voto, gera a cassação do mandato. Inclusive, oferta de emprego na administração pública. Então, se você tiver o Joãozinho dizendo que o candidato que é prefeito X, candidato à reeleição, prometeu um emprego para ele em troca do voto, ele vai sofrer todas aquelas consequências e responsabilizações cíveis, administrativas, criminais e eleitoral, no caso, da perda do mandato que ele venha a obter. Beleza? Atenção a isso. E também um crime, só para fim de referência e citação, daqui muito recorrente aí no ano eleitoral, no artigo 40, segundo o qual é ilícito penal você usar na propaganda eleitoral símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo. Beleza? Muito bem. Temos a lei da lavagem de dinheiro, que, embora seja de natureza criminal, traz a importante disposição de que a condenação gera a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas, olha que legal, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Ok? Atenção a isso, meus amigos. Temos aí também a Lei 10.028 de 2000, essa pouco conhecida, porque, de fato, incidência bastante reduzida na prática, não porque não aconteça, mas porque os operadores do direito administrativo não conhecem, que não vai ser o caso de vocês. Esta lei, meus amigos, ela trouxe 8 novos crimes contra a administração pública, 13 novas hipóteses de crime de responsabilidade, lá da Lei 1079, mais 8 crimes de responsabilidade dos prefeitos no Decreto-Lei 201/67, e trouxe previsões de infrações administrativas contra as leis financeiras e orçamentárias, que tem como consequência, que tem como responsabilização multa direta e pessoal, prefixada em 30% do vencimento anual do agente público que lhe der causa e que é de julgamento e aplicação privativa pelo respectivo Tribunal de Contas, ok? Temos a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que, concretizando o princípio da publicidade, do qual nós vamos falar mais à frente, traz exatamente a previsão de que é ato de improbidade, de que é crime de responsabilidade a pessoa se recusar a fornecer informação requerida, tá certo? Retardar deliberadamente o seu fornecimento, agir com dolo ou má-fé na análise de solicitação de acesso à informação, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal, ou seja, tentar de qualquer forma obstaculizar esse direito fundamental de todos nós. Beleza? Muito bem. Temos aí a LINDB também, modificada pela Lei 13.655 de 2018, que lá no artigo 28 trouxe importante deliberação sobre a questão da responsabilização, que diz: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Esse dispositivo a gente vai analisar com muita calma mais à frente, porém é aí um dispositivo que vem trazer exatamente
a necessidade de punição quando a gente age de má fé. Agora, houve uma quebra, houve uma tentativa de quebra da teoria da dupla garantia? Me parece que não, mas a gente vai discutir isso mais à frente. Um grande abraço.